Tem bola rolando para o Santa Cruz. Rapaz, o Santa Cruz. Quem vai falar sobre o Santa agora é o nosso Haldney Alves. Depois de mais um fracasso, de mais um vexame, de mais uma humilhação. Alô, alô, Haldney Alves. Alô, Edinaldo, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui na Rádio Jornal, na JCFM. Santa Cruz, um dia após a eliminação na Série D do Campeonato Brasileiro, mais um fracasso, né, na história do Santa Cruz, e talvez esse o maior de todos. Perdeu para o Iguatu por 1-0, o jogo foi lá no Morenão, no interior do Ceará. Tomou um gol do Iguatu, que já estava eliminado na Série D, aos 7 minutos do primeiro tempo, gol de Otacílio, e dos 7 minutos do primeiro tempo até o fim do jogo, Santa Cruz não conseguiu reagir, não teve forças nenhuma. Inclusive, durante o jogo, a gente que estava acompanhando a partida, a sensação que dava era que o Santa nem precisava da virada, porque o Santa precisava da vitória para poder brigar por uma classificação. Mas não foi isso que parecia. O Iguatu controlando o jogo, o Santa não conseguiu pressionar para conseguir fazer esses 2 gols que dariam a virada ao Santa Cruz. Sequer conseguiu empatar, né? Sequer conseguiu o golzinho de empate nesse jogo contra o Iguatu. Os outros resultados que o Santa dependia até ajudaram. O Campinense venceu o Pacajus por 3-2 e o Potiguar acabou empatando com o Nacional de Patos em 0-0. Então, se o Santa vencesse o Iguatu, fizesse a sua parte, não só se classificaria para a próxima fase da Série D, como se classificaria na 3ª posição. Mas faltou o básico, faltou o Santa vencer o seu jogo e está eliminado na primeira fase, está fora da 4ª divisão, sem sequer disputar o mata-mata. Pois é mais uma situação deplorável a que chega o Santa Cruz. Agora, tudo previsível, né, minha gente? Tudo previsível. Eu estava, inclusive, hoje falando aqui na Rádio Jornal, de que na segunda-feira passada, se vocês se recordam, até comentei isso hoje, na segunda-feira passada, após aquele jogo contra o Potiguar, eu estava dizendo aqui, olha, desculpe o torcedor tricolor, mas não tem como não pensar no pior. Pelo que a gente está vendo aí desse Santa Cruz, não tem como não pensar no pior. Aí eu dizia naquela segunda-feira que apenas estávamos adiando a eliminação de um domingo para outro, e é o que aconteceu. Eu tinha colocado que era provável e possível que os adversários com os quais o Santa Cruz ainda estava dependendo até pudessem ajudar, mas o Santa certamente não teria condição de passar no jogo. E são previsões que aconteceram, mas nada de extraordinário em fazer uma previsão desse tipo, porque era só ser realista. A vontade, na verdade, de todos nós era que fosse diferente, mas convicção ninguém tinha, nem de uma coisa nem de outra, e não aconteceu nenhuma coisa nem outra, e mais uma vez o Santa Cruz dá uma demonstração inequívoca do apequenamento a que chegou, e mais uma vez passa vergonha na sua história. Esse ano foi terrível, né? Esse ano foi um dos piores realmente, porque você teve muita coisa, como eliminação de campeonato pernambucano pelo Petrolina, derrota para Ibis, chega agora nessa Série D, minha gente. Série D não consegue passar nem da primeira fase. É algo realmente surreal. Infelizmente, era previsível também, viu, Haldney Alves? Ô, Edinaldo, e um detalhe, né? A gente falava muito dessa expectativa pelos outros resultados. O Iguatu, adversário do Santa ontem, em 14 jogos que disputou nessa primeira fase, venceu 5 com essa partida que ganhou para o Santa Cruz. Ou seja, de 13 jogos, tinha vencido 4. Muito pouco, um número muito baixo. E o Santa conseguiu perder para esse time, que nem estava brigando por mais nada nessa última rodada. Então, acho que isso acentua ainda mais o fracasso, que, claro, é muito maior do que somente uma eliminação na Série D, né? O retrato de uma sequência de temporadas negativas que o Santa tem tido nos últimos anos. Só para a gente ter uma noção, nos últimos 3 anos, a temporada do Santa, a cada ano, a cada temporada que passa, termina mais cedo. Em 2021, terminou em 18 de setembro, quando o Santa foi rebaixado da Série C para a Série D. Em 2022, o Santa já estava na Série D, até passou de fase, até chegou no mata-mata, mas caiu para o Tocantinópolis no segundo mata-mata e a temporada terminou em 14 de agosto, já é muito cedo. E em 2023, em 23 de julho, o Santa já não tem mais campeonato para disputar.
já não tem mais o que jogar praticamente no segundo semestre todo. Então, a gente tem visto essa coleção de fracassos nos últimos anos no Santa Cruz e parece não, né? De fato, eles a cada ano que passa se tornam fracassos piores. O buraco está cada vez mais fundo. É realmente de se lamentar o que acontece. O Santa, a gente fala sempre, né? A camisa, a tradição, a história que tem, um time com a torcida que tem, chegando no dia 23 de julho e disputando a última partida num campeonato brasileiro, a última partida da temporada profissional de futebol. Filme de terror que a gente está acostumado a ver ao longo desses últimos 15 anos e que nos dá a exata medida que chegou esse Santa Cruz Futebol Clube. Um ex-grande do futebol de Pernambuco. E o futuro é muito tenebroso, gente. Muito tenebroso para o Santa Cruz. E agora? Principalmente quando ele está envolvido numa recuperação judicial, não tem fluxo de caixa para honrar os credores. E na recuperação judicial é preciso que se diga sempre: não tem meio termo. Ou você consegue pagar o que for acertado, ou você fecha definitivamente. Então nós temos aí uma série de probabilidades muito ruins pelos caminhos do ex-grande Santa Cruz. Já são quase 24 horas desde que o jogo terminou e até agora nenhum pronunciamento por parte de ninguém da diretoria. Inclusive esse foi um comunicado que a diretoria deixou claro ontem, depois do jogo, que ninguém ia falar. E o técnico Evaristo Pisa, segundo o nosso Igor Moura, que acompanhou a partida em loco lá de Iguatu, o próprio treinador que tomou a iniciativa de querer dar uma explicação, de querer conversar com a imprensa para dar alguma satisfação depois do que aconteceu no jogo. Ele foi o único membro do Santa Cruz, além de, claro, alguns poucos jogadores que pararam na saída do campo, mas alguém em termos de comissão técnica, de diretoria, a única pessoa que falou foi o técnico Evaristo Pisa, analisando essa situação do clube. Evaristo que teve 2 jogos, um empate contra o Potiguar na estreia no Arruda e esse jogo de ontem, uma passagem curta, pelo menos até agora, e completamente desastrosa. Lógico que o problema é muito maior do que ele, vem de muito antes do que a chegada de Evaristo Pisa no Santa Cruz. Mas vamos ouvir então a palavra do treinador Coral depois do jogo de ontem, analisando a situação do Santa Cruz Futebol Clube, eliminado na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Não é fácil, né? A gente assumiu uma situação e a gente está inserido, faz parte do processo. Quando eu vim para cá, eu vi todo o cenário, né? Infelizmente, alguns jogos deixou escapar, esse mesmo, né, no meu comando, era um jogo que a gente tinha possibilidades, né, de fazer o resultado. Eu lembro, com 15 minutos, a bola do Matheus Alessandro, o zagueiro, tirou em cima da linha. Eu acredito que se a gente não perdesse o jogo que a gente vem fazendo, a gente ia conseguir até o minuto final o resultado. Não aconteceu. Agora não adianta lamentar. Agora é pensar nesse jogo, nessa decisão, fazer o nosso melhor, conseguir ganhar o jogo e torcer, né, que os nossos adversários tropecem, né, não tenham o êxito da vitória. Isso acontecendo, a gente consegue a nossa classificação com a vitória aqui. Não vai ser simples. O Iguatu, mesmo desclassificado, tem alguns jogadores experientes, 2 jogadores desse grupo. Está com um depoimento aí meio fora de tom, né, o Haldner? O Evaristo Pisa falando aí depois do jogo de ontem. O Edinaldo, uma informação: o Alírio Moraes, o ex-presidente do Santa Cruz, foi denunciado pelo Ministério Público Federal e, segundo o Ministério Público Federal, Alírio omitiu tributos e prestou declarações falsas à Receita Federal sobre o não recolhimento de imposto de renda retido na fonte. Alírio Moraes foi presidente do Santa Cruz entre 2015 e 2017 e de setembro a dezembro de 2017, segundo o Ministério Público Federal, o Santa Cruz Futebol Clube reteve imposto de renda sobre rendimento de trabalho assalariado no valor de R$ 169.500. Então, Alírio Moraes denunciado pelo Ministério Público Federal, ex-presidente do Santa Cruz. É verdade, essa notícia saiu hoje, né? Indicando que houve sonegação de impostos por parte do ex-presidente do Santa Cruz. Mas ele ainda não se pronunciou e a gente aguarda o pronunciamento do Alírio sobre essa notícia que saiu hoje. Isso. Deixa eu pedir desculpas aqui ao torcedor, que a gente terminou ouvindo aqui uma entrevista do Pisa,
quando ainda ele estava projetando o jogo contra o Iguatu, né? Projetando a possibilidade de classificação e tal. Nossas escusas pelo que aconteceu aqui, saiu a entrevista errada. Ok, Haldney? Beleza, valeu, Edinaldo. Pronto, aí, portanto, o Haldney Alves trazendo essa história tenebrosa, lamentável, decepcionante, frustrante do Santa Cruz. A gente ainda vai falar muito sobre isso nos nossos próximos programas.